Na Paraíba, a cultura tem valor. É por isso que o governo vem investindo em projetos e ações ligadas à cultura, como o ICMS Cultural e o ICMS Patrimônio Histórico, na reedição dos editais Arte na Bagagem e mostras e festivais de cinema, na parceria técnica com o IFPB e na criação do curso de pós-graduação em Gestão e Produção Cultural da UEPB. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Chegou a nova Chevrolet S10. Com nova suspensão, muito mais macia. E ainda mais silenciosa. Nova Chevrolet S10. Brutalmente macia. Chevrolet. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, antes, durante ou depois do parto. Agressões físicas e verbais, humilhação, negligência e desinformação são exemplos de violência obstétrica. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba e Ministério Público. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos iniciando mais um programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Mais uma edição, 4ª temporada do programa Funes Cultural, programa que virou uma referência cultural aqui no sertão da Paraíba, recebendo hoje 2 pessoas que eu particularmente gosto muito. Já fazia um tempo que eu queria juntar essas 2 professoras que são espetaculares. Professora, escritora, fazem parte do grupo dos bibliófilos da Paraíba, que agora é do Brasil, né? Não é mais só da Paraíba. E aí é um prazer poder conversar com a professora Socorro Souza, ela que é professora, formada em letras e também professora efetiva lá nos municípios de São José de Espinharas e Malta, professora, escritora, e também a professora e escritora Maria José Vital Justiniano, ela que foi professora, hoje está aposentada, mas nunca deixa de ser. Quem é professora nunca deixa, de fato, de ser professora. Também formada em letras, atuou na Unifip, na área de letras e de serviço social, escritora, está lançando o seu livro agora no próximo dia 2 de agosto, e vai ser um bate-papo bem bacana. Então seja muito bem-vinda, professora Maria José, seja muito bem-vinda, professora Socorro Souza, ao programa Funes Cultural. Obrigada pela oportunidade de estar aqui ao lado de Socorro, que também foi minha aluna, conheço há muito tempo, e você também há muito tempo conheço, trabalhei com você no Veracruz. Sim, sim. Então eu agradeço a oportunidade, certo? Vamos conversar à vontade. Sim. Agradecer é pouco. Assim, a gente, quem vive nessa correria, né, da educação, aproveita os momentos, né? E esse aqui está sendo um momento que vai ficar marcado, né? Ao lado da minha eterna professora, Maria José, que tanto nos ensinou. E Maria José despertou em mim a vontade de expor os meus poemas, que já viviam lá guardadinhos, e ela despertou nos seminários, ela fazia exposições conosco, nos incentivava
a escrever, a produzir, e é uma honra muito grande. Não só de estar ao lado da minha eterna professora, como também de uma pessoa tão especial como é você, Deusimar. Eu que agradeço. Já deu para perceber, gente, que o programa de hoje ele está super especial. Estamos aqui entre amigos e vai ser um bate-papo bem bacana sobre literatura, sobre escrita. Vai ser uma conversa muito bacana sobre isso, mas eu quero começar com filosofia, né? É uma pergunta extremamente difícil, né, de ser respondida. Fazer é fácil, mas assim... quem são vocês? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a história de vocês e sobre a trajetória. Então, quem é Socorro Souza? Quem é a professora Maria José? Queria que vocês ficassem à vontade para falar um pouco sobre a trajetória de cada uma. Eu, Maria José, moro na cidade de Patos já faz 40 anos, mas sou natural de Minas Gerais, São João Nepomuceno. Minas Gerais está no meu coração, sempre ficará. Patos, eu adotei mesmo, minha família também, já aqui, né? Aqui eu me tornei professora também da faculdade, tem um legado, né, muito especial, muitas amizades, certo? E patoense como sou, me divirto e amo o povo de Patos, principalmente a parte que a gente fala assim, os escritores. Todos os textos eu leio, certo? Então, sou uma pessoa simples, avó, dona de casa, viu, Deusimar? Mineira, né? A primeira informação eu não sabia, Maria José, que você era de Minas Gerais. Olha a responsabilidade, né? Terra de Guimarães Rosa, de Adélia Prado, né? É verdade. Seus conterrâneos. É verdade, é verdade. E os laços, né, com Maria José são bem anteriores, inclusive, a isso. Eu tive a oportunidade de ser colega de sala do filho de Maria José, Artêmio, que Artêmio é uma das criaturas mais espetaculares que eu tive a oportunidade de conhecer. A parte profissional, infelizmente, a gente se afastou, né, nos últimos anos, por conta do dia a dia, do trabalho. Ele também foi morar fora, né, um tempo, mas é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço. Já aproveito para mandar um abraço para meu querido Artêmio. Muito obrigada. Socorro, quem é Socorro Souza? Socorro Souza é Maria do Socorro Souza Santos. Inclusive, brincavam comigo quando diziam meu nome completo, quando eu era pequeno. Aí, quando terminava, dizia Santos, eu dizia Amém. Porque eu sempre achei que meu nome era muito extenso. Mas Socorro Souza nasceu quando eu comecei a escrever poesias. Antes era sempre Maria do Socorro, Maria do Socorro. E Socorro Souza, eu descobri a questão de meu nome ter o acento circunflexo de fato em Socorro, e eu passei a usar isso. Por quê? Porque Maria do Socorro Souza Santos eu já encontrei 16, só numa clínica. Eita. A diferença era porque era com Z, o outro era com S, é porque uma tinha D, outra tinha 12. Mas assim, na essência em si, Socorro Souza nasceu a partir de que a poesia foi divulgada em mim. Porque nascida em mim foi desde a infância, né? Eu sou do tempo do livro Novo Nordeste. E lá no livro do Novo Nordeste tinha poesias que eu memorizei até hoje. Criança pequena, 7 anos de idade, eu comecei a desenvolver mesmo a leitura e lá em casa, antes de irmos para a escola, a gente ia para o meu tio para ser alfabetizado. Só íamos para a escola depois de aprender a ler, escrever e fazer contas. E quando cheguei na escola, eu já sabia ler. E eu me encantava com os textos das poesias. E uma bem pequenininha que eu memorizei que dizia assim, deixa menino insensato, deixa o passarinho voar, que mal te fez a vizinha que passa a vida a cantar. Jogar fora a tiradeira e vai a Deus pedir perdão. E mostras que guardas no peito a joia de um coração. E eu me lembro assim, como se fosse hoje. Aquele desenho de um passarinho dentro de uma gaiola e a poesia assim do lado. E eu comecei a sentir gosto. Sempre gostei também de canções curtinhas, que eu encontrava muita poesia naquelas pequenas canções. E eu comecei a desenhar minhas poesias, que a princípio eu desenhava muito, adorava desenhar. E depois eu passei,
Quando eu aprendi de fato a ler e escrever, aí eu passei a escrever. Mas ainda não era poesia. Eu apenas transcrevia as poesias que eu via, adorava pegar um livro assim, eu consumia assim rapidinho. Porque geralmente quando a gente aprende uma coisa, a gente fica embelezado, né? Quando aprende a ler, aí tudo que a gente vê, a gente quer ler, né? E assim foi desenvolvendo. Mas a poesia nasceu de fato como a primeira poesia em 1983, quando aos 17 anos eu me apaixonei. Aí eu comecei a escrever e eu usava um artifício. Eu não queria que ninguém visse as minhas poesias, mas se visse, não ia entender de fato o que eu estava dizendo ali. Aí eu criava textos assim, por exemplo, fazia um acróstico, aí lá no começo dos versos, né, estava: estou apaixonada por incorrespondência. Quem não entendia, não entendia. E assim eu ia dizendo o que eu sentia. E adorava colocar palavras diferentes, palavras que as pessoas não soubessem. Criatividade. O sinônimo, o significado, que era para poder eu também ficar ali escondidinha, aquela minha paixão ficar ali escondidinha dentro dos meus versos. Aí eu usava, por exemplo, venústio, palavra que era para poder ninguém entender o que eu estava dizendo. Inclusive, um artifício. Era um artifício. Porque eu queria dizer, mas não queria dizer. Mas o primeiro verso, o primeiro poema, de fato, era o que me descrevia. Que o nome dele é Eu. E ele surgiu a partir de eu ter lido Augusto dos Anjos. Porque, assim, eu não me identificava com as dores sem justificativas de Augusto, mas eu me justificava com as paixões incorrespondidas de Augusto. E aí eu fiz o primeiro poema, Eu. E ele diz assim: sou um ente convincente, insegura e prepotente. Executo minha vida, vendo minha alma renhida, de tanto sofrer. Mas dou a volta por cima. Mudo meu destino, minha sina. Passei a executar desejos. Minhas ideias tornaram-se clarejos de um novo alvorecer. Subdividindo minha vida em antes e depois. Mas ainda sou um pouco dos dois. Meu antes é uma raiz do meu depois. Antes, quero, não consigo. Só sei me menosprezar. Não tenho nem sequer um amigo, nem mesmo sei o que é amar. Depois, necessito, adquiro. Estou sempre em primeiro lugar. Uma amizade pura, admiro. Expeli o meu penar. Agora sei o que é amar. A partir disso daí, e também esse é o único que eu sei decorado. Porque de tanto eu recitar, eu aprendi, eu decorei, né? Mas assim... E foi num seminário que Maria José propôs para a gente fazer, que eu comecei a expor minhas poesias, e a principal era essa. Aí eu fiz uns cartazes pretos, cartolina guache preta, e saí colando todos os meus poemas, botei numa sala assim, bem escura, para só o poema ficar destacado. E meio que obrigar as pessoas a lerem os meus poemas. Né? E é tanto que eu tive essa ideia aí, quando eu fui lançar o primeiro livro, eu fiz uns banners pequenininhos e eu lancei na Funes e não tive a oportunidade de expor. Mas no segundo livro eu fiz mais poemas e fiz lá na Casa de Cultura Maurício de Carvalho, o lançamento, aí eu expus, como se fosse aquelas telas, todos os poemas. E no final eu vendi os banners para poder as pessoas levar. Aí eu costumo colocar assim nos meus livros. Homenagem aos médicos. Aí um poema para os médicos. Uma homenagem ao dentista. Um poema para o dentista. E homenagem às amigas Viva a Vida. Aí um poema. E assim, por quê? É meio que para eu conseguir alguns patrocínios. Sim. Dentro do próprio livro. Sim. Tá entendendo? Aí, lá dentro do poema, eu digo, eu estou homenageando por causa de fulano. Sim. Aí eu vou lá para poder meio que conseguir o patrocínio. Porque você sabe, né, que caríssimo, dá pra livro só manda
editar e lançar e imprimir quem tem muito amor. Porque a gente não consegue viver. Pois é. E bancar fácil, né? É verdade. Tem uma coisa que você colocou aí que é bem interessante. Até pra gente que está em sala de aula, nós que trabalhamos com educação uma vida inteira, o desenho como poesia. Normalmente, nem os pais e nem os professores olham muitas vezes esse desenho como uma poesia. Às vezes a gente acha até como uma expressão de indisciplina. Eu conheço casos, inclusive, de alunos que foram colocados para fora de sala de aula porque estavam desenhando. Outra coisa interessante é a fala sobre Augusto. Porque Augusto dos Anjos, e aí Maria José, como mineira, você viveu até que idade lá em Minas, Maria José? Não entendi a pergunta. Você viveu até que idade em Minas Gerais? Você veio para cá com quantos anos? Eu nasci em Minas, minha família todinha de lá. Certo? Eu vim para cá com quase 30 anos. Pronto, então vivenciou muita coisa lá. Minha educação todinha foi lá, formação. Você pode, inclusive, contribuir com isso aqui. Augusto dos Anjos é um dos grandes personagens da nossa cultura, se não o maior, né, dele, junto com outros, com Ariano e tal. Mas eu escuto pouco sobre Ariano aqui na Paraíba. É interessante que quando você viaja, você vai para Pernambuco, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para Brasília. Ano passado eu estive em Brasília, numa conferência chamada de Conferência Nacional de uma Nova Alternativa para uma Nova Educação. E quando eu disse assim, eu sou lá da Paraíba, a primeira coisa que uma pessoa disse, olha, terra de Augusto dos Anjos. Mas internamente eu não vejo muito isso aqui. Até os 30 anos, lá em Minas Gerais, Maria José, vocês tinham essa ideia assim, dos escritores mineiros nas escolas? Havia esse trabalho? Sinceramente, não. Eu conheci, realmente, assim, dentro da literatura, aqui na Paraíba. Eu fiquei assim, muito impressionada, porque ele só foi reconhecido em Minas. A história dele, né, de Augusto dos Anjos, a história é muito forte, porque mexe com, né, os morcegos, né? Eu tenho muita poesia que se refere a Augusto dos Anjos, mas lá realmente eu quase não conhecia, certo? Eu conhecia aqui, quando estudava no curso de letras, mas eu também estranhei, porque falava-se pouco dele, até hoje, como você está falando aí, né? Pois é. Não é muito comentado, pouco estudado, pouco interpretado. Pois é. Eu acho que foi uma coisa que o Enem... O Enem ele tem muitas vantagens. Ele tem muitas vantagens, o exame nacional, né? Mas eu acho que a principal desvantagem do Enem foi ter retirado os vestibulares regionais, porque era nos vestibulares regionais que nós tínhamos a oportunidade de trabalhar essas obras. Era a marca, né, da região, justamente os escritores da região. A literatura foi meio que abafada, né? Pois é. Né? Eu quero aproveitar esse tema, né, para dizer o seguinte, vocês duas são professoras, né? E como é que foi essa transição? Queria começar por Maria José. Como é que foi essa transição para a escrita? Assim, vocês estavam dando aula, né? Se vocês lembram do primeiro texto que vocês publicaram, e como é que foi essa transição? Quando vocês decidiram que iam escrever e publicar esses trabalhos? A escrita, obviamente, está ligada à leitura, né? Eu costumo dizer assim que a leitura é a âncora do conhecimento. Então, você vai desenvolvendo a sua escrita a partir da leitura, certo? Agora, no meu caso, eu confesso a você que eu trouxe aqui para as pessoas, né, ouvintes, telespectadores e Socorro, que está aqui perto de mim, conversei com você até antes de entrar aqui no estúdio, sobre a minha primeira poesia, que foi publicada na cidade de São João Nepomuceno, em Minas Gerais, quando eu tinha 14 anos. Eu tive coragem de enviar. Aí o comentarista escreveu: menina, é pena que você não quer que seu nome apareça, seu poema é lindo. Eu peço
peço licença, posso fazer essa leitura? Será um prazer, viu? O título é Perdi Meu Sorriso. Perdi meu sorriso. Eu preciso achá-lo. No dia que eu o perdi, as lágrimas afogaram-me e andei pelos montes, desci nas estrelas, aqueci-me no sol, banhei-me na lua, dormi envolvida em fantasias, acordei com hinos de pássaros. Tentei roubar um idêntico ao meu, mas não coube em minha boca. Perguntei aos pobres que andam por todas as estradas. Ninguém viu meu sorriso. Onde foi que eu perdi? Não podia lembrar-me. Foram tantos os caminhos que andei, que receio de o ter perdido. Não de uma só vez, mas aos pedacinhos, em cada curva, em cada espinho, em cada fiapo que ficava pelas cercas. Eu nem sequer notava, e chegou, enfim, o dia em que precisei sorrir. Não pude mais. Foi então que descobri que eu havia perdido meu sorriso, meu inencontrável sorriso. Quem viu o meu sorriso, eu preciso encontrá-lo. Foi quando alguém estendeu-me a mão e disse: venha, vamos procurá-lo juntos. E um maravilhoso sorriso desabrochou em meus lábios. Aqui é a primeira poesia. Né? Em primeira mão, viu, no programa Funes Cultural. Está que bonito. até no jornal bem antigo. Que bonito, viu? Vamos fazer, inclusive, a edição nisso para fazer o corte, né? Colocando, inclusive, o texto completo. Que bonito, não é? Lindo. Bonito, Socorro. Você vê quanto ela tem de... Ó, foi meu primeiro dom, que eu descobri que... Quanto ela tem aqui, ó. Pois é. Do Pequeno Príncipe. Pois é. Muito, muito bonito, viu? Muito, muito bonito. Obrigada. E uma honra, né, vocês poderem estar acompanhando pela primeira vez aqui no programa Funes Cultural, né? Socorro, como é que foi essa transição para a escrita, né? Quando é que você decidiu que ia colocar as suas ideias no papel para que outras pessoas pudessem ler? Eu gostava de escrever, inclusive eu tenho um caderno, né? Um caderno que é desde 85, que eu escrevo, e eu gostava de desenhar o que eu estava escrevendo. Primeiro eu fazia um desenho, depois eu transcrevia no texto a interpretação do desenho. E, inclusive, minha filha tem essa dinâmica também. Ela, desde pequenininha, que ela conta histórias com desenhos. E eu contava as histórias com desenho, mas eu sempre fazia assim, eu fazia uma paisagem. A partir dessa paisagem, aí depois eu transcrevia num texto. Porque eu sempre fazia leitura primeiro através da imagem. Porque minha mãe comprava as coleções da Lisa Joias pra gente, e tinha aquelas figuras riquíssimas, belíssimas das princesas. E eu não conseguia ler, porque eu não sabia ainda, mas eu fazia a minha leitura daquela história. Na época não tinha a televisão, não tinha Disney para a gente saber como era a história, pelo menos fantasiosa, né, do que os irmãos Grimm queriam colocar no livro. Mas eu fazia a minha leitura, tanto que quando eu fui para a leitura de fato concreta, aquela história que eu tinha imaginado a partir das imagens era muito melhor do que o que o livro contava. E é tanto que às vezes eu queria desmontar e criar. Por exemplo, Mário José pegou aqui o Pequeno Príncipe e fez o Pequeno Príncipe numa leitura dela. Eu fazia muitas leituras a partir do que eu pensava sobre, por exemplo, Romeu e Julieta. Eu fiz uma releitura na minha cabeça e fazia um novo texto. Aí fazia uns versinhos. Eu gostava muito de fazer só os quartetos. Eu decifrava toda uma imagem só no quarteto. Como se fosse uma frase, né? Para visualizar o que a imagem estava querendo dizer. Então, o desenho foi a primeira produção poética. Hoje eu nem desenho muito, não. E quando você falou aí da história às vezes são colocados para fora porque estão desenhando, eu digo, como eles sabem que eu gosto de desenhar, eu às vezes aproveito o desenho
Da interpretação. E mando eles fazerem um texto a partir do desenho. E, inclusive, como eu fiz especialização em psicologia educacional, e a gente trabalhava muito essa questão do desenho como uma revelação de pensamentos, de sentimentos a partir de um desenho. Aí eu faço, inclusive essa semana eu fiz. Aí eu faço, mando eles fazerem, faça 2 árvores. Faça uma árvore. Agora coloca uma frase abaixo da árvore. É uma estratégia bem interessante, né? Aí eles estão produzindo uma frase, não é isso? Produzem uma frase. Eles estão colocando naquela frase mais ou menos uma interpretação do que eles estão querendo dizer no desenho. Aí eu digo, pronto, terminaram, pronto, agora faça do outro lado da folha outra árvore. Oxe, professor, outra árvore, sim. Agora essa árvore, essa segunda árvore, eu quero um cenário. Não só a árvore pura, eu quero um cenário. Aí, e outra frase. Eu quero o seu nome completo. Mas pra quê, professora? Você não já sabe que sou eu? Eu digo, mas eu quero o seu nome completo. Aí, professora, eu posso pintar? Eu digo, pode fazer o que você quiser. Aí, quando termina, menina, sai tanta coisa. Aqueles que gostam de desenhar, eles não se preocupam muito na pintura. Se preocupam no traço. Sim. E os que sabem desenhar mesmo, que ficam a aula inteira, rabisco, que é o caderno todinho de desenho, né? Aí eles não fazem de grafite, eles fazem de caneta, porque eles já sabem fazer o traço. E os que não sabem desenhar muito, eles fazem de grafite e vão querer pintar, colorir. Mas eu sempre aproveito para mandar eles produzirem. Aí eu digo, olha, quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu desenhava muito. E eu gostava de desenhar. E depois, quando eu aprendi a ler e escrever, aí eu passei a escrever. Hoje eu desenho muito pouco. Eu escrevo mais. Então, eu aproveito muito. Aproveitando a deixa da escrita, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os livros que vocês publicaram. Você tem 2 livros publicados. 2 livros de poesia. Né? Maria José tem 7 publicados. Você vai falar sobre a temática dos anteriores. Esse aqui a gente vai falar no final, viu? Uhum. Então eu queria, Socorro, que você falasse um pouco sobre a temática, né? Sobre dar os títulos, né, dos livros que você publicou. São livros de poesia, mas tem algum tema específico? São poesias com temas aleatórios? Queria que você falasse um pouco sobre essas publicações. De fato, eu nunca tive a pretensão nem a intenção de publicar nenhum livro. Nunca tive. Minha vontade era que meus pés ficassem ali, guardadinho. Eu tenho um baú, literalmente, um baú só para eu guardar as minhas relíquias, minhas coisas antigas, minhas coisas que eu considero preciosas, lembranças. E eu nunca tive a intenção do livro. Aí, como surgiu o livro, o primeiro? Teve um projeto empreendedor cultural do Sebrae. Aí a gente fazia um curso e para angariar fundos para um projeto, seja de livro, seja de teatro, qualquer coisa que fosse da área de cultura. E na época até o prefeito era Dinaldo. E a gente conseguia um recurso de R$5.000 para utilizar para fazer isso. Aí eu fui fazer, eu estava assim naquela fase de estudar. Tudo que tinha de curso, eu acho que eu tenho uns 20 certificados do Sebrae. Tudo que tinha curso do Sebrae eu estava dentro, fazendo. Aí foram 20 dias estudando mesmo, elaborando o projeto, tudo. E aí eu eram 15 pessoas, eram acho que 60 pessoas fazendo o curso, 15 seriam selecionadas para conseguir esse valor. Eu fui uma das 15 selecionadas. E aí fui para a gráfica, fiz a montagem todinha para poder tinha que mostrar o esqueleto, né, do livro para poder realmente concretizar o projeto. E esse dinheiro nunca chegou na minha mão. E aí pronto, estava lá. Eu já tinha, como eu digo lá
na sinopse do livro, eu digo, eu já tinha me despido diante das palavras, diante das letras. E então agora eu tinha que relaxar e aproveitar. Sim. Aquele momento que eu me permiti deixar minhas poesias saírem do baú. E eu tinha mais de 400 poesias e eu tinha que escolher 100 para botar no livro. E foi muito difícil, porque eu não sabia de qual eu tinha mais ciúmes, qual eu queria expor. Mas mesmo assim eu escolhi. Como eu gostava muito de fazer homenagens para minha mãe, e eu fazia poemas, eu acho que eu fiz vários poemas para minha mãe, eu fui selecionando assim. Metade, 50 poesias eram sobre mim. Alguns momentos que eu vivenciei, poesias que eu fazia, por exemplo, eu ensinava os meus filhos ou lendo a Bíblia, em alguns salmos, eu sempre preferi os salmos, que tinha alguns, que o salmo é uma poesia, né? O salmo é uma música, né? Sim. E ou eu escolhia um salmo, ou eu fazia um poema. Por exemplo, o meu filho mais novo, o meu segundo filho, ele chegou um dia, ele sempre, como eu estava separado do pai deles, eu tinha que deixar que eles fossem. Eu morava em Patos e o pai dele morava no Acre, que eu morava lá também. E eu tinha que deixar os meus filhos irem viajar de avião sozinhos. Aí eles passavam 30 dias com o pai. E sempre que ele ia e convivia com a família do pai, ele chegava com uma gíria, com alguma palavra diferente. E para não só reprimir, eu fazia uma poesia. Para poder ele entender o que eu estava querendo dizer, como é que ele estava falando. Aí, por exemplo, o meu segundo filho, eu fiz, será doido? Que era o que ele dizia, né? Aí saía dizendo o que ele estava fazendo. Eu sou mala, todas as expressões que ele estava usando, eu botava na poesia. Quando eu fui ler para ele, aí ele disse, oxe, minha mãe, ele chama minha mãe, eu estou falando assim, eu disse, tá. E o outro, totalmente diferente, mas muito introspecto e assim, metido a sábio. Aí ele dizia palavras diferentes. Por exemplo, ele não conseguia dizer dobrar, ele dizia endobrar. Ele não dizia misturado, ele dizia mesturado. E não dizia delícia, ele dizia belícia. Mas é porque ele gostava de inventar. Aí eu fiz, mesturado fica belícia. Aí dizia todas as qualidades que ele tinha. Aí no final eu dizia, mesturado fica belícia. É assim, nesse jogo aí, 50 poesias do meu dia a dia, dos meus acontecimentos. E 50 poesias eu escolhia homenagens. Homenagem que eu fazia, por exemplo, homenagem para minha mãe, homenagem para um momento que eu vivi na escola. E assim, por exemplo, homenageando a avó dos meus filhos, que ela faleceu, e ela assim, é minha ex-sogra, mas ela sempre me considerou eternamente a nora. Quando ela faleceu, eu fiz, e eu fazia muita poesia assim, ó. Eu tô na fila do banco e esperando. Fazia 2 horas que eu tava na fila do banco. Aí aparece o poema, Esqueleto. Aí eu falo, como é que é uma estrutura, né? Um esqueleto fica ali de pé tanto tempo. Aí eu faço essa análise, eu vivi muitos momentos assim. Tô aqui em pé. Por exemplo, outro momento, pedaço de papel. Eu peguei um pedacinho de papel assim e escrevi um poema. Aí surgindo as poesias, aí eu escolhi assim, metade do livro eram momentos que eu vivi e metade era homenagem. É a arte do cotidiano, né? Transformar o cotidiano numa produção artística é uma coisa muito bacana. E o segundo foi a partir de ter lançado o primeiro e as pessoas ficarem me cobrando. E o segundo. Aí eu fiz assim. Como eu não fui para uma editora, eu fui apenas para uma gráfica e mandei imprimir, eu mandei fazer 1000 livros. Aí assim, meu objetivo era distribuir. Eu digo, já que eu tô nua, despida da vergonha de mostrar meus poemas, eu vou agora escancarar. Aí, onde eu estava, eu ia para um projeto da escola, aí eu dizia,
fulano, você não quer, eu boto o preço que eu imprimi, 100 livros, aí chegar no canto, o primeiro eu divulguei, Natal, João Pessoa, Princesa Isabel, onde vai inaugurar um bistrô, eu tava lá dentro. Aí ali eu vendi ao preço de custo só para divulgar, porque o objetivo é divulgar. É tanto que dos 1.000 livros, eu acho que eu tenho uns 20 no máximo. Não sei nem onde é que estão. Espalhados. Agora, e do segundo foi mais 1.000. Só que do segundo não foi também numa editora, foi numa gráfica, mas eu fiz catalogação, foi mais organizado. E aproveitei e homenageei as amigas Viva a Vida. Aí fiz um negócio mais espalhado, fiz um bingo, botei o rancho na concha acústica, porque a minha intenção não era o livro, a minha intenção era de dar uma ajuda de custo às amigas Viva a Vida. É tanto que 10% foi revertido para elas. E esse objetivo também alcancei. Aí desse aí, acho que eu tenho uns 15. Do segundo livro. Mas não é porque eu vendi, não. A gente não vende, né, Marzé? Livro a gente não vende. A gente, bem dizer, doa. A maioria, né? E se for tirar o custo mesmo, o valor fica muito alto, né? Realmente é isso, né? A gente vai voltar a falar já sobre essas produções. Queria que você falasse, Marzé, sobre os 6. As suas 6 primeiras publicações. Na verdade, o meu primeiro livro foi Instituto Educacional Veracruz, um educandário presente na cidade de Patos. Foi em 2004. Depois, Escritores Mirins. Partiu de um projeto, certo? Que foi aprovado pelo FIC. Então, foi o segundo livro. Depois, em 2009, eu fiz um projeto também, Acorda Poesia. Eu fui para uma escola, a Usani Lacerda, desenvolvi o projeto lá com alunos, certo? Então, produto de escrita de alunos, certo? Então, em 2013, eu escrevi, a produção foi Segredos em Poesias. Este livro foi assim mais demorado, foi um livro mais um pouquinho difícil de escrever. Depois, Poeiras da Alma, que quando eu lancei, foi com mais de 200 páginas. Socorro também estava lá no dia do lançamento, foi em 2017. E em 2022 eu publiquei Diário, né, de uma Mãe, Confissões e Força da Maternidade e outros. Agora, este novo livro, O Pequeno Príncipe e Eu. Na verdade, Deusimar, o poeta, a poetisa, o escritor, são pessoas humanas, tanto quanto as outras, mas somos inquietas. Todo poeta é muito inquieto, certo? Então, como somos inquietos, a minha inspiração, por exemplo, pode surgir de madrugada, à noite, quando eu sair, às vezes viajando, eu vou escrevendo. É assim que eu faço as minhas poesias. Então, as minhas obras são essas aí. E eu digo para você, o primeiro livro foi um resgate histórico do Colégio Veracruz. Então, é muito bom o livro, porque tem registrado todos os profissionais que passaram por lá, certo? Na época, eu tive apoio, né, de Sr. Murilo, uma pessoa maravilhosa. Então, eu tive essa oportunidade de desenvolver. Foi meu primeiro livro. Porque ensinar para mim, eu acho pouco. Eu ensinava e pesquisava. E até hoje ainda sou assim. Eu gosto de pesquisar. Então, a partir da minha pesquisa, eu falei, eu vou buscar um resgate histórico. Aí fui nos arquivos, né? E consegui a obra Educandário. Instituto Educacional Educandário. Então, foi o meu primeiro livro. E os outros livros foram consequências. E espero não parar, porque a alma de escritora não para, não. Exatamente. É o tempo todinho
Não é, Socorro? Sempre tem uma poeira na alma, né? Poeiras da alma. É verdade, viu, Desimar? Eu fico feliz em ver você, ver e escutar você falando sobre o Vera Cruz, que é uma escola que eu tenho um carinho enorme também. Foi a primeira escola que eu dei aula aqui em Patos. Trabalhei um tempo, acho 7, 8 anos lá. Eu costumo dizer muito assim, eu aprendi a dar aula no Vera Cruz. E eu tenho um carinho enorme assim, por todos daquela instituição. Só saí realmente de lá quando não tive como realmente continuar por conta dos horários. Né? Mas é uma escola que eu tenho até hoje assim, um carinho enorme. Vou fazer outra pergunta para vocês duas, já que vocês falaram das publicações de vocês. Eu tenho a impressão que tem muita gente escrevendo. Né? Tem muita gente escrevendo, as pessoas com as redes sociais, elas estão colocando seus escritos, sejam a partir de dramas pessoais, relatos, enfim. Até para que as pessoas que estão nos vendo ou nos escutando, né, já que o programa Fundo Cultural, o pessoal escuta através da Rádio Tabajara e vê através da Brisa TV, da TV Sol, das plataformas digitais. Em algum momento vocês ficaram receosas em expor alguma coisa que vocês escreveram? Já bateu aquela insegurança? Porque as pessoas pensam que para o professor é mais fácil sair da condição de aula e colocar ali no papel os seus escritos e divulgar. E em algum momento bateu aquela insegurança em vocês chegarem e dizer assim, poxa, eu vou colocar isso aqui, muitas pessoas vão ler isso aqui, eu vou ser avaliada. Como é que vocês lidam com isso? Se houve essa insegurança, se não existe para vocês, se é tranquilo? Você está falando sobre censura, né? Nós estamos nos censurando por colocar alguma poesia. Eu tenho alguma dificuldade sobre o tema saudade. Todas as pessoas que me conhecem sabem. Eu evito escrever sobre a saudade. Gosto também a minha última poesia foi ontem. Eu escrevo todos os dias, Desimar. Todos os dias. Tem um Recanto das Letras, diariamente eu escrevo. Às vezes um pensamento, às vezes 2 versos, às vezes um poema maior, mas todos os dias eu escrevo. Faz parte mesmo da minha rotina escrever. Então, eu não tive esse problema, sabe? Eu não tenho, assim, não, esse aqui é censurado, não vou enviar. Não tive não, viu, Desimar? Isso é bom. Como eu falei, né? Eu uso alguns artifícios, né? Para poder as pessoas transformarem a poesia para si. Aí é como música de ruedeira, né? A história da sofrência, né? Que agora usam mais essa expressão. Aí tomam para si aquela dor e tomam para si também a poesia, né? É verdade. Mas assim, eu uso muitos artifícios. Por exemplo, veste a poesia, né? Veste a poesia. Por exemplo, eu tenho um poema que eu fiz, o ABC da minha vida. Aí falando dos homens que passaram na minha vida. Aí, para não ofender ninguém, nem deixar de citar ninguém, aí eu digo, eu finalizei, fiquei alfabetizada. Para poder... Todos tiveram sua importância para me alfabetizar. Sim. As experiências que eu tive. Aí, assim, eu sempre faço isso. Eu uso os artifícios das palavras. Eu sou apaixonado por dicionário. Acho que eu tenho uns 20 dicionários. Aí, já por essa dinâmica aí, né? Hoje o Google ele desvirtua muito, até mesmo o nosso antigo Aurélio. Sim. Né? Porque eu digo em sala de aula, a palavra ela tem significado, tem sinônimo, mas ela tem uma significância. Não só na questão de classe de palavra, não só de uso da sintaxe da palavra, mas ela tem a significância, a importância para você. Que como você tem um torneio, eu passei essa semana uma atividade que eles deveriam procurar o significado do nome deles, as origens lá, se é do grego, se é do latim, de onde que era, e depois a significância. Por que aquele nome foi escolhido para mim? Aí eu conto a minha história, né? Meu nome foi escolhido, meu nome ia ser Maria Cornélia, graças à minha avó, foi mudado para Maria de Socorro. Porque minha avó disse, se botar Cornélia, eu vou chamar de Correia.
Aí minha mãe mudou para Maria do Socorro. Mas meu nome ia ser Maria Cornélia. Eu digo, já pensou se eu chamasse Maria Cornélia? O bullying, aí, né? Para poder mostrar aos meninos que eles devem contar a história. Tem muitos nomes feios, né? Que os pais deixam os filhos passarem o ridículo pela escolha do nome. Aí eu digo, é essa significância que você tem que encontrar. Menina, foram tantos relatos bonitos deles dizendo como foi que escolheu. E descobri, por exemplo, Cauã é indígena, vem do Tupi-Guarani. Então, para vocês verem, tá vendo? Olha aí, eu com mais de 25 anos de sala de aula, eu tô aprendendo. Eu não sabia. Aí vocês, olha, na pesquisa, encontrou o significado, mas encontrou também a significância das palavras. Então, eu uso muito dessa história da significância para fazer os disfarces e não me deixar constrangida com o que eu escrevo. Aí assim, e como eu tenho essa coisa de não ter pretensões de ter vários livros, aí eu relaxo nesse sentido aí. Eu tenho material para muitos livros, tá lá, dentro de um baú, e fora os que eu escrevo desde 2018, não, desde 2019, que eu fazia todo dia. Sim. Que não tem rimas, viu? Você disse que tem dificuldade. Aqueles textos são poesias, só que não tem rimas. Tá entendendo? Tem as rimas internas a partir da significância que a palavra se apresenta para mim, para você, para quem vai ler. Eu fiz essa pergunta para vocês duas, né, sobre colocar esses textos publicamente, porque nesses últimos 3 anos, trabalhando com produção literária lá na FUNES, eu recebo muitas pessoas com livros prontos, mas que por algum motivo têm o receio de publicar. Eu recebi, por exemplo, um rapaz uma vez lá, que ele disse, olha, eu tenho 6 livros, como é que eu faço para publicar? Nunca publicou. 6 livros, 6 romances, né? E aí nunca publicou esses romances. E aí você vai conversando, olha, existem meios hoje, tem editais, tem isso e aquilo e tal. Traga os originais para a gente dar uma olhada aqui. Não, depois eu venho, né, e tal. E aí fica aquele receio, né? Não, mas você vai ver o material. Não, eu tenho que ver o material, ver qual é o caminho mais fácil e tal. E assim, a gente recebe muitos relatos de pessoas com o perfil de escrita, mas que não sei se por conta do tempo, do julgamento das redes sociais, dessa ideia de que hoje tudo a gente coloca aqui e ganha E às vezes medo, amplitude, né? É verdade. Às vezes o medo do plágio, né? Sim. É o medo do plágio, de você pegar, vamos dizer, Deusmar vai pegar o meu livro e vai dizer que foi dele. Então tem esse receio também. Patos tem um pesquisador, por exemplo, que a gente está inclusive em conversa com ele, né, para que ele ceda alguns materiais para a FUNES, para que a gente possa contribuir no processo de publicação, que é um biógrafo que eu acho ele extraordinário, que é o José Osildo. Né? Nós tivemos contato com ele ele morou muito tempo em Patos, hoje é professor na UEPB, lá em Campina Grande. Contribuiu inclusive com a última publicação do Alírio, e o Osildo é um pesquisador, assim, ele tem textos biográficos sobre personagens aqui de Patos, pesquisas extremamente profundas assim, sobre... Ele inclusive foi um dos primeiros a manusear a questão do blog, de internet, tem muita coisa dele na internet, né? muitos textos, e eu disse, poxa, Osildo, a gente vai tentar juntar isso para fazer essas publicações. Né? No caso dele, ele já usa a internet há muito tempo. Né? No caso de vocês, eu já vi também muitas vezes vocês usando a internet para divulgar isso. Mas eu sinto que muitas pessoas querem fazer essa publicação, mas têm medo da análise do público. Né? E aí eu sempre digo uma coisa, né, que é o seguinte, olha, os grandes escritores, as grandes personalidades, os grandes personagens da literatura, nós teríamos perdido grandes obras se eles tivessem vergonha de publicar, né? Ou se eles tivessem levado um não no primeiro momento ali. Então, se você pega a história, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, né? Até que ele escrevesse 100 Anos de Solidão, foi um perrengue atrás de perrengue para aquilo ali. Vamos pegar a parte musical,
né? A galera que produziu na década de 50, 60, 70, os grandes letristas que nós tivemos ali naquela fase. Muitas lutas, né? Não pode ter medo, né, de publicar, de colocar esses textos ali. E aí vocês fazem parte, eu faço parte de um grupo também, junto com vocês, que é o grupo dos bibliófilos, né, que faz um trabalho extraordinário nesse sentido, né, e que vem estimulando as pessoas a publicarem. São quase 200 pessoas, né, são 200 lá. São 200. Eu queria que você falasse um pouco, já que você faz parte da direção, né, da diretoria dos bibliófilos, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, essa confraria, que tem um propósito extraordinário. A confraria dos bibliófilos da Paraíba nasceu confraria dos 100 bibliófilos do sertão da Paraíba. E o objetivo era só de ter esse controle de 100 pessoas. Então, é um grupo que funciona inteiramente o WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram, porque o objetivo é realmente só de focar na escrita, na produção, que a gente faz essa produção anual, né, das antologias, faz uma temática, escolhe uma temática e deixa à vontade para os participantes do grupo de contribuírem com a sua parte lá no livro também, com autores também. E, na realidade, o objetivo era de lançar essa antologia e não tinha muita pretensão de estender tanto o grupo, porque achava que ia ser difícil de controlar mais de 100 pessoas. E começou a ficar uma lista de espera, porque a gente sempre mantinha os 100 e ficava a lista de espera. Chegou um ponto que a lista já estava em 28 pessoas, além dos 100 bibliófilos. E, coincidentemente, no mesmo ano, Everaldo Nóbrega fez essa constatação de que a confraria de bibliófilos, a nossa confraria, era a segunda confraria do Brasil, porque existia a confraria dos bibliófilos do Brasil. A nossa era do sertão da Paraíba. Então, surgiu essa ideia de transformar em confraria dos bibliófilos da Paraíba sem limitar o número de participantes. Sim. E foram surgindo, né, novos nomes e, se a gente for olhar direitinho, nós temos muito mais do que 200 no geral. Assim, na Paraíba tem, como você acabou de falar aí, tem muita gente que tem esse gosto pela escrita, pela leitura, e não tem esse estímulo, às vezes até tem esse medo de divulgar o seu produto com medo de ser plagiado, então por medo de ser mal julgado, mal interpretado, né? E lá a gente tem essa abertura, que são textos com temas específicos. Por exemplo, teve a antologia da poesia da Paraíba, do sertão da Paraíba. A antologia do conto do sertão da Paraíba. A antologia da crônica do sertão da Paraíba. Aí pronto, aí mudou para Confraria dos Bibliófilos da Paraíba, em vez de ser do sertão da Paraíba. Aí agora aí teve a antologia do cordel da Paraíba, não mais do sertão, do cordel da Paraíba. Aí teve a do folclore da Paraíba, que foi aqui teve a divisão, que são abertos, a inscrição é aberta para quem compor o grupo ficar à vontade para divulgar, porque é um órgão não governamental que nós nos bancamos, né? Cada um contribui para que o livro seja divulgado, adquirindo um livro, pelo menos, anualmente. Então, às vezes, as pessoas até confundem. E paga quando? Então, a gente não paga, a gente adquire um livro. Sim. Que é o mínimo, né? Para ser bibliófilo. Né? Aí, fica à vontade para quem quiser botar o seu texto. Por exemplo, esse ano a antologia vai ser não mais da poesia do sertão da Paraíba, sim a antologia da poesia da Paraíba. Então, voltou ao tema poesia, porque a gente observou que aumentou muito o número de pessoas que escrevem poesias. Sim. E não tinham entrado no primeiro, né? Porque ainda estava assim, começando
a florescer a confraria. Então, agora tiveram a oportunidade de quem não estava na época de fazer essa parte aí, de contribuir também com os seus textos, né? Eu, inclusive, Maria José, acredito também, temos textos em todas as antologias. Desde a fundação. Desde a fundação, desde os primeiros. Tanto cada eu como ela. antologia. Tem um texto nosso. Eu tenho na antologia do conto, né? Tem um conto, tem uma participação lá. Mas é porque você está usando a deixa do medo. Em relação à poesia, eu fui convidado para o Zé Mota, né, para participar da poesia, e eu até respondi poeticamente a ele, né? Eu disse, quem dera se eu fosse poeta. Já é um versinho. Quem dera, já é um verso, quem dera, comece por aí. Pois é. Um versinho. Eu uso Deusimar, a poesia, em muitas coisas. Ela falou dos projetos da escola. Eu tenho projetos, por exemplo, eu elaborando cordéis juntamente com os alunos, aí eu vou ensinando como é que faz, e tenho, acho que 3 projetos transformando, por exemplo, a história de Malta, a história dos 25 anos do Cônego Joaquim, que é a escola lá, Joaquim, e transformo também os meus temas de sala de aula em poesia. Por exemplo, as classes de palavra em versos. Transformo também em poesia. E faço junto com eles em sala de aula. Até em inglês eu faço versos com eles. Musiquinhas, transformo os assuntos em musiquinhas, que são também poesia, só que em inglês. Transformo, por exemplo, um assunto muito chato, que é o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Transformei num teatro. Aí pego dentro do teatro, eu coloco os versos de cordel de um professor lá do Ceará, do Raimundo Nonato, mas sempre com a poesia inserida. Sim. E eu noto assim, que a poesia como a música, ela dinamiza mais, né, a aspereza da sala de aula. E os bibliófilos estão com uma proposta muito bacana, que é o envolvimento também de outros aspectos também do cotidiano artístico, né? A música, recentemente uma publicação relacionada a Chico Buarque, as artes visuais também, então você tem lá artistas plásticos, Sansão, Januza, Perigo Vandenberg, Perigo, e outros pra gente... Até o próprio filho de Ariano Suassuna, Manu. Sim, o Manu. Artista plástico. Também. Então, assim, é bem bacana. Eu tenho um recado interessante para você agora, né, que está nos acompanhando no programa Fundes Cultural, essa parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Sexta-feira, dia 2 de agosto, a partir das 7 horas da noite, lá no auditório Emília Longo, na Fundação Hernandes Sátiro, o lançamento de O Pequeno Príncipe e Eu, que é o 7º livro da professora e da escritora Maria José Vital Justiniano. Temos um encontro marcado, sexta-feira, dia 2 de agosto, a partir das 7 horas da noite. Gente, não vai ser só o lançamento de um livro, vai ser uma noite de encontros, para que a gente possa conversar, né? Vai ser uma noite de encontros de poesia, em que nós teremos o lançamento, né, de O Pequeno Príncipe e Eu. Eu queria passar a palavra agora para a nossa querida professora Maria José, para que ela possa falar sobre a obra e aproveitar e fazer um convite, né, para que no próximo dia 2 de agosto todos estejam presentes lá na Fundação Hernandes Sátiro. Mas primeiro, saber um pouco sobre o livro, né, Maria? Pode ficar à vontade. Esta obra é uma relíquia, porque surgiu de outra relíquia. Socorro está aqui perto de mim. Ela conheceu, e eu vou apresentar no dia 2, original, a parte original, 1969. 69. Ficou arquivado até que saiu o meu livro. Fazia muitos anos que eu via o material e não tinha coragem. Você falou em coragem. Ficava assim pensando, será que vai dar certo? E nós não devemos fazer isso, né? Nós precisamos enfrentar nossos medos. Assim surgiu O Pequeno Príncipe.
eu convidei, né, Socorro, que fez o prefácio da obra, certo? E Aurélio fez algumas ilustrações, porque na época, certo, não havia internet, não havia Gráficas, televisão direito, eram só gravuras. Então, eu precisei retirar gravuras, recortar para fazer o trabalho. É assim, bem grande o trabalho, original, certo? Então, para que não acontecesse nenhum problema, né, de identificação da época, então nós fizemos isso aí. A Aurélio me ajudou muito, né, desenhista, e colocou, do jeito que estava lá, fez os desenhos, certo? E é a menina dos meus olhos. Quem leu O Pequeno Príncipe, certo, vai ficar assim, encantado, porque as citações são filosoficamente interpretadas a partir também de desenhos. Então, tem as poesias agregadas à interpretação da citação, aliada ao desenho, certo? É assim, no dia 2 eu convido todos vocês, ouvintes, telespectadores, para que estejam lá, certo? E agradeço aí o espaço para a divulgação. Vai ser um grande encontro, viu? Olha as personalidades que ajudaram a professora Maria José a construir essa obra, né? Prefácio da nossa querida Socorro, desenhos do querido Aurélio, que já esteve aqui no nosso programa, né? Aurélio vem produzindo muito nos últimos tempos, isso é muito bom para a cultura patoense. Então, Aurélio, um abraço, meu querido. Toda vez que a gente tiver a oportunidade de valorizar as obras produzidas aqui em Patos, a gente tem que fazer isso. Né? E Aurélio vem produzindo muito. Eu até tive a oportunidade de dizer isso a ele, que de um tempo para cá ele vem com uma disposição muito grande de produção, e isso é muito bom para a cultura patoense. Então, dia 2 de agosto, O Pequeno Príncipe e Eu, 7º livro da professora Maria José Vital Justiniano, lançamento lá na Fundação Hernando Sátiro, no auditório Emília Longo, para uma grande noite cultural. Gente, eu passaria o dia falando com vocês, conversando sobre literatura, sobre escrita, sobre arte. Eu quero agradecer muito a presença de vocês duas no programa Funis Cultural de hoje, e eu quero deixar os microfones abertos para que vocês possam fazer suas considerações finais. O programa é de vocês. Eu só queria dar um acréscimozinho no que ela falou do livro, sabe? Sim. Porque ela, assim, foi bem... Parecia uma coisa muito comum, mas é uma obra de arte. Eu fiquei até lisonjeada pelo convite. Eu digo, você tem certeza, Marisé, que você quer que eu faça isso? E sugeri, inclusive, outros nomes, sabe? Aí ela disse, não, é você, eu quero você. Porque, assim, ela... Sempre quem vai ver o nome vai dizer assim, O Pequeno Príncipe eu não entendo, eu não gosto, então eu gosto, eu entendo. E ela fez uma leitura, e o que eu fiquei mais, assim, chocada é por ela ter feito isso aqui, não foi agora. Ela fez... 16 anos, eu tinha 16 anos. Ela tinha 16 anos de idade, 1969. Eu tinha 3 anos na época. E ela faz uma leitura... enquanto adolescente, do Pequeno Príncipe. Então ela só transferiu para cá essa releitura que ela fez, que eu meio que tinha assim uma carinha para o Pequeno Príncipe, e eu mudei. Sem credibilidade. A partir do que eu li, eu mudei. Ela faz essa releitura e tudo que ela fala aqui da época continua vivo. Hoje, ela pensa do mesmo jeito. E o acréscimo das poesias que ela colocou. Muito interessante. Quem não for vai perder, viu? Esperamos vocês lá, dia 2 de agosto, no auditório da Fundação Hernando Sátiro, viu? Maria José, pode ficar à vontade para suas considerações. Convido, né? E retifico também a exigência do mundo moderno de lermos e escrevermos, produzir e pensar.
A poesia surge sempre de um pensamento. Se você conseguir reproduzir o seu pensamento, Socorro falou ali sobre desenho, você desenha, mas pense, às vezes eu olho assim para o céu, penso na nuvem, eu começo a escrever sobre a nuvem. Então, não é, vamos dizer assim, uma coisa inexplicável, mas é algo sentido. E todos nós somos sensíveis às poesias, porque nós gostamos de palavras doces e também, às vezes, ouvimos palavras duras. Então, nesse antagonismo de palavras, nós podemos, sim, escrever o que percebemos nisso aí e colocar no papel. Então, todos vocês, né, que estão ouvindo, têm condições de fazer isso. Vamos escrever. Vamos escrever. Eu sou muito cobrada porque eu sou professora das antigas. Exigente com a caligrafia. Eu cobro ao pé da letra. E, inclusive, o castigo de quem não escreve direito é fazer cópia. E sou taxada mesmo. Você está muito antigona, muito defasada. Eu digo, enquanto eu for professora, eu farei o que for possível para ver esses meninos, primeiramente reproduzindo, depois produzindo. Porque enquanto eles estão copiando, eles estão lendo, estão conhecendo como se escrevem as palavras. E, inclusive, hoje a gente teve reunião na escola e a mãe dizendo, Socorro, adorei sua ideia de botar cópia para mim fazer. Porque eu vou junto com eles, acompanhando, eu estou aprendendo tanto que você bota uns textos tão bacanas. Então, eu estou, ao mesmo tempo, incentivando o pai a ler, a mãe a ler. Então, não estou nem aí se eu sou antiga, mas eu vou continuar fazendo assim. Seria bom, né? Se todos participassem, né, desse processo. Na minha casa tem uma dinâmica. Os meus filhos, o primeiro presente deles é uma assinatura. Ou de um gibi, ou de uma revistinha, para poder começar a incentivar a leitura. E meus netos do mesmo jeito. O primeiro incentivo é ganhar uma assinatura, para eles receberem todo mês aquilo ali vem com o nome deles. Endereçado para eles. E eles se sentem importantes. Todos, meus filhos como meus netos, todos gostam de ler. A gente estão tudo lá em casa esses dias, foi naquela feirinha de livros, né? Eu digo, escolha à vontade. Eles saíram realmente com as mãos cheias de livros. Então, tem presente de outro tipo? Tem, mas tem que ter o livro. Eles mesmos querem o livro. Sim. Mexe na internet? Mexe, mas na horinha que dá a vontade de mudar de mundo, vai lá pro livro. Então, isso é excelente. Excelente. A gente tem que não só mostrar que está lendo o livro, mas mostrar a importância de ler. Sim. Agradecer a presença de vocês duas no programa de hoje, professora Socorro, professora Maria José. Foi um prazer recebê-las no programa de hoje. O programa Funis Cultural fica por aqui. Estaremos juntos novamente na próxima semana para mais uma edição do programa Funis Cultural. Abraço, pessoal, e até mais. A Paraíba investe na cultura. O governo realizou reformas no Espaço Cultural, no Teatro Santa Rosa e na Fundação José Américo, além de entregar aos museus do artesanato da cidade de João Pessoa e da PM. Construiu o Centro de Referência da Renda Renascença em Monteiro. Entregou a Biblioteca Augusto dos Anjos, a Escola de Artes Poeta Juca Pontes e concluiu o Teatro Santa Catarina em Cabedelo. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Chegou a nova Chevrolet S10. Com nova suspensão muito mais macia. E ainda mais silenciosa. Nova Chevrolet S10. Brutalmente macia. Chevrolet. Olha
Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, antes, durante ou depois do parto. Agressões físicas e verbais, humilhação, negligência e desinformação são exemplos de violência obstétrica. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba e Ministério Público. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque